Você também termina o dia com o cérebro cheio, cabeça cheia, mas a mente vazia? Sabe aquela sensação que você ouviu um podcast no trânsito, assistiu uns vídeos na hora do almoço, rolou o feed ali por 1 hora e no final do dia, se alguém te perguntar o que você realmente aprendeu, o que de fato ficou, a resposta é um vago, acho que nada. Se isso soa familiar para você, você não está sozinho. A gente se tornou viciado em consumir informação, mas a gente esqueceu ou provavelmente nunca aprendeu como construir o conhecimento a partir dessa gama enorme de informações. E se eu te disser que o antídoto para essa intoxicação moderna não é consumir mais conteúdo, mas sim consumir da forma correta. E isso exige apenas 20 minutos do seu dia? Fica comigo aqui porque nesse vídeo eu vou te mostrar como construir conhecimento de verdade e por que o hábito de ler 20 páginas de um bom livro vale muito mais do que horas dessa maratona de conteúdo que te deixa exausto, mas não te deixa mais inteligente. E não é mágica, hein? É neurociência. Eu sei que você pode achar estranho assistir um vídeo que vai dizer para você assistir menos vídeos, mas vai por mim, você vai entender como usar todas as ferramentas disponíveis a seu favor. E a primeira observação que eu vou trazer para você aqui é que essa afirmação sobre a diferença de conteúdo escrito e falado não começou com a internet, nem com o YouTube, nem é uma conclusão que eu tirei assim do chapéu da minha cabeça. Essa afirmação ela já foi feita em 1940 por um grande estudioso e filósofo chamado Adler, no seu livro Como Ler Livros. Lá ele já fala como a absorção por meio da leitura é mais eficiente do que aquela por meio de audição. E os argumentos continuam válidos, só que hoje a gente tem uma mentalidade muito mais ampla, onde vídeos, podcasts são muito mais populares e fáceis de achar. E o primeiro ponto que eu vou trazer para você é a ginástica cerebral contra o fast food mental. Pense no seu cérebro como um músculo e o hábito da leitura como fazer musculação. Quando você ouve um podcast ou assiste um vídeo, na maior parte das vezes, a informação chega para você de uma forma muito mastigada. Ela é fácil, simples, acessível ao extremo. A narração, as imagens, a música, tudo guia a sua experiência para um objetivo específico. É um consumo passivo. É como você sentar no sofá e assistir alguém fazer musculação no seu lugar. Agora, quando você abre um livro, essa história muda. Tem um cenário todo montado para te dizer o que pensar, induzindo o que você vai sentir. Você precisa interpretar as palavras, conectar as ideias, questionar o autor. Cada frase de um livro é um pequeno exercício. Se você tiver o hábito da leitura e ler de forma correta, ler 20 páginas é uma sessão completa de musculação para os seus neurônios. Você fortalece a sua capacidade de foco, seu pensamento crítico e desenvolve a criatividade. 3 horas de conteúdo passivo, por outro lado, muitas vezes só vão alimentar o nosso vício do que o pessoal chama de dopamina fácil. É o fast food da mente, satisfaz na hora, mas não nutre de verdade. Além disso, quem é que para assistir, ouvir com atenção um podcast, assistir um vídeo? Agora mesmo, a chance de você estar dirigindo, lavando louça, malhando ou numa fila esperando a sua vez é muito grande. Poucas pessoas param para realmente ouvir. A gente está ouvindo normalmente enquanto faz outra coisa. E isso faz com que a postura fique ainda mais passiva e ainda mais desatenta. O que isso gera no final das contas? Uma sensação perigosa de falso aprendizado, que impede que você aprenda de verdade. Você fica saciado na hora e pensa assim, nossa, eu assisti tal e tal vídeo, eu escutei tal conteúdo, mas essa interação passiva nunca vai ser o suficiente para você absorver o conteúdo de fato. Você já tinha pensado nisso?
Se você gostou dessa abordagem, dessa ideia que eu trouxe para você, curte o vídeo aqui, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e mudar a forma de ler e de escutar, né, vídeos e podcasts. Agora a gente vai para o segundo ponto que eu quero trazer: profundidade versus facilidade. Eu quero ser muito clara aqui, ó, não é uma questão de guerra entre livros e áudios. Eu mesmo sou uma ouvinte ávida de podcasts, eu assisto diversos vídeos no YouTube como todo mundo. Existem produções incríveis, elas ensinam a gente muitas coisas, nos atualizam, nos emocionam, enfim, a questão não é qual é o melhor. A questão principal é qual é o papel de cada um na sua jornada de aprendizado, de crescimento, de conhecimento. Pensa no livro como um arquiteto, né? Um arquiteto de conhecimento. Um bom livro é uma estrutura que foi criada durante meses, anos de pesquisa, refinamento, né? Cria uma base sólida, profunda sobre um assunto. Cada capítulo de um livro ele vai sendo construído sobre o capítulo anterior. Isso permite que você acumule conhecimento, pare, reflita, conecte ideias, enfim, monte um entendimento que é realmente seu. É um mergulho mais profundo, digamos assim, mais focado. Agora, pensa no podcast como um explorador, uma coisa rápida, uma vista. E o maior diferencial do podcast é justamente a sua acessibilidade, ser dinâmico. Um bom podcast pode te apresentar um especialista que você não conhecia, te dar uma perspectiva nova sobre um tema, ou acender, né, aquela curiosidade que vai te levar a querer aprofundar num determinado assunto. É uma porta de entrada, digamos assim, muito boa para novos mundos, assuntos, pessoas. Então veja bem, não é uma competição, é uma parceria. Use os podcasts para explorar, para ter insights rápidos, para se manter atualizado em alguma coisa que você já conhece. E use os livros para construir, aprofundar, criar uma base sólida de conhecimento que vai te sustentar a longo prazo. A grande sacada aqui é usar a curiosidade que você despertou lá no podcast para escolher o próximo mergulho profundo no seu próximo livro. Um pode alimentar o outro, mas não é muito provável que você consiga a profundidade da leitura ouvindo um conteúdo enquanto você faz outra coisa. E o ponto número 3, mais importante aí de todos, a apropriação do conhecimento versus entendimento. Quando você lê ativamente, o conhecimento se torna seu. Você para, você pensa, sublinha uma frase ali que te marcou, resume um conteúdo, busca por respostas. Tudo isso faz o hábito da leitura ativo. Aquele conceito depois não é mais do autor, ele passa a fazer parte do seu modelo mental. É um processo de internalização. Isso vai aprofundando e isso acontece à medida que você interage constantemente com o material. Você não está apenas construindo, consumindo, você está dialogando com as ideias. O conhecimento adquirido em um livro tem um prazo de validade, digamos assim, maior na sua mente. Já o conteúdo em vídeo ou em áudio, por essa natureza mais passiva, essa facilidade de se perder, né, perder o foco, muitas vezes entra por um ouvido e sai por outro. Foi interessante? Foi. Mas alguns dias, às vezes algumas horas depois, a gente se pergunta o que realmente ficou. O que você realmente integrou e vai poder colocar na sua vida. Muitas vezes não ficou nada. Então, a leitura não é sobre acumular fatos para você saber do que estão falando de um determinado assunto. Ela é mais, ela é sobre transformar quem você é. Olha, eu não estou dizendo para você cancelar todos os seus podcasts ou para você parar de ver vídeo. Não, não. São ferramentas fantásticas para aprender, às vezes, algo mais simples, para se manter atualizado em assuntos que você já domina, às vezes até para dar uma relaxada. A questão não é um ou outro, a questão é entender o retorno sobre o investimento do seu tempo. E o que eu quero que você leve daqui hoje é que o retorno de 20 minutos focado na leitura profunda de um bom livro vai ser exponencialmente maior a longo prazo
do que horas de consumo superficial. Então, agora eu quero te fazer um desafio. Desafio das 20 páginas. Vamos lá? Nos próximos 7 dias, troque 20 minutos de rede social, Netflix ou qualquer outro consumo passivo, né, que você esteja acostumado a fazer. Troque por 20 minutos de leitura focada. Sem celular por perto, hein? Só você e o livro. Eu quero que você observe o que acontece, o que vai acontecer com você. Veja a sua clareza mental, as suas ideias, a sua capacidade de concentrar aumentando. Se você aceitar esse desafio e acredita no poder transformador dos livros, eu vou pedir para você fazer 2 coisas agora mesmo. Primeiro, se inscreve aqui no canal, né? Ativa as notificações, porque aqui a gente leva a leitura a sério. E em segundo lugar, comenta aqui embaixo qual é o livro que você vai usar para começar o desafio das 20 páginas. Eu quero muito saber e acompanhar vocês. Lembre, gente, não é sobre a quantidade de informação que você consome, mas sobre a qualidade do tempo que você investe em si mesmo. Até o próximo vídeo e boas leituras!